Bom, vamos discutir aí o efeito da circulação, tempo de circulação sobre a rotação do capital, né? Um capítulo curto, mas eu acho bastante importante, porque o Marx ele desdobra uma série de elementos que não são tão visíveis assim quando se trata do tempo que o capital passa no processo de circulação. Vejam que ele sempre divide, né, o processo em venda da mercadoria, que para ele é o mais importante, e compra dos meios de produção. Os dois elementos envolvem tempo e estão sujeitos a uma série de circunstâncias. Vamos discutir. Professor, eu vou ser bem sincera, eu nunca tinha parado para pensar que, por exemplo, ele dá o exemplo da Índia, né, que ele usa várias vezes de trazer e fazer essa movimentação de mercadorias da Europa para a Índia. Eu nunca tinha parado para pensar que demorava 4 meses para chegar e 4 meses para o dinheiro chegar na Europa. Nunca me passou assim. É que naqueles 4 meses o dinheiro fica parado, né? Claro, Considerando que claro. era dinheiro de papel. O Marcos só não contava com o Pix, né? Que hoje em dia é tudo. Pois é. A gente está tão acostumado com as operações imediatas, né? Aham. E aí eu fiquei. Achei bem interessante, assim, porque eu esqueci completamente, como o senhor falou, das operações que não são imediatas, né? Porque hoje tudo é 2 cliques, tu pagou, já foi para outro lado do mundo. Achei bem interessante esse capítulo, assim, me fez pensar em coisas que eu nunca. Por exemplo, o capítulo do estoque era muito mais óbvio, sabe? Do que esse. Claro, Esse, claro, esse claro. ele pegou umas minúcias, assim, que eu nunca tinha pensado antes. Por exemplo, eu estava discutindo ontem, na quarta-feira, ontem, a questão daquela revolução industrial que impactou a aprovação da última lei de diretrizes e bases da educação do Brasil. Aquela revolução do pós-Segunda Guerra, que adquire particular importância com uma revolução nos transportes e nas comunicações, cuja cereja do bolo é a internet. Então, a gente vê o quanto, se a gente for analisar o contexto contemporâneo, transporte e comunicação impactam as condições gerais da acumulação do capital, ou seja, da rotação do capital. No contexto que nós estamos vivendo, nós temos um quadro em que, nos transportes, estão disponíveis formas de transporte cada vez mais rápidas e transportando quantidades de mercadorias cada vez maiores. Aí a gente vê aqueles navios enormes transportando minério de ferro, minérios em geral, transportando grãos, transportando gado, até gado vivo, aviões de grande porte. Então, naquele período dos anos 80, e isso induz àquela grande reformulação liberal da política global, os empresários já começavam a. Começavam, não, já estavam se apropriando avançadamente das possibilidades oferecidas pelas novas condições de transporte e comunicação. Por quê? Essas novas condições de transporte e comunicação permitem, mesmo a uma empresa pequena, como eu soube de um caso aqui em Santa Maria mesmo, comprar matérias-primas em qualquer parte do mundo, então o empresário fica escrutinando o mercado mundial para ver de onde ele vai trazer a matéria-prima mais barata. E fica escrutinando o mercado mundial para ver onde ele pode vender a mercadoria dele.
Porque, com a facilidade da comunicação, você conversa com pessoas no mundo inteiro, como nós estamos conversando aqui agora, à distância em tempo real. E o transporte para importar e para exportar é rápido. Ou seja, a gente viu o Marx falando de produção de produtos perecíveis que acabam se concentrando na periferia dos grandes centros populacionais, alguns produtos que têm que ser consumidos logo depois da sua produção. Vamos pensar nos hortifruti, aqui no entorno de toda a cidade, né? Então, tem lá as feiras livres e outros processos, embora agora já com processos de conservação, né, até de verduras. Mas a gente vê que o Marx já valorizava um deslocamento de capital significativo para o setor de transporte e comunicação. Porque, claro, setor de transporte é um setor produtivo que opera na área da circulação. É uma indústria que opera na área da circulação. Ele transfere mercadoria e pessoa de um lugar para o outro. O Marx tem várias passagens em que ele analisa a especificidade do setor de transporte. Mas ele também já está falando aí do telégrafo, etc., né? E é bem interessante isso, e chama atenção, Eduarda, dele mostrar os prazos, né? Olha, durante muito tempo, demorava 4 meses para mercadoria chegar na Índia, e aí tinha que contar mais um tempo para ela ser vendida lá, e mais 4 para o dinheiro voltar. Daí que se desenvolve uma ramificação do sistema de crédito que trabalhava com esses prazos, porque o produtor ele adquiria junto aos bancos um empréstimo em troca da assinatura de uma nota promissória, chamada letra de câmbio. E o prazo de vencimento dessa nota promissória estava relacionado com o prazo que as mercadorias demoravam para ir e para voltar. O Marx reproduz aí a expressão da época, na Inglaterra, que era usance. Então, era o prazo de vencimento das letras de câmbio. Aí ele fala, com a abertura do canal de Suez, diminuiu significativamente a usance, ou prazo de vencimento das letras de câmbio, para a Índia e para a China, porque o prazo de ida da mercadoria e de volta do dinheiro diminuiu. Vamos lembrar que o dinheiro tinha que ir e voltar em espécie, ou seja, em forma metálica. Professor, qual era. Ele vinha de navio, no caso, uma. Navio. Navio, né? O que seria feito se o caso o navio não chegasse? Entende? Claro, podia acontecer, o navio podia afundar. Sim. Mas já havia o desenvolvimento de companhias de seguro. É claro que nem todo mundo acionava o seguro como hoje. E, obviamente, que devia haver perda significativa, tanto de mercadorias quanto de dinheiro. Daí, por exemplo, a substituição progressiva do dinheiro por papel, do dinheiro por notas de banco, do dinheiro por letras de câmbio, porque aí, você movimentando o papel pode ser substituído, porque existe uma segunda via em algum lugar, em alguma instituição, em algum banco. Ele fala aí das casas de compensação, né? Quer dizer, eram
instituições que operavam com as compensações de dívidas entre empresários. Ele tem um capítulo do livro 3, onde ele analisa o que ele chama de capital que opera tecnicamente com dinheiro. Ele analisa o capital comercial, né, o capital do comércio de mercadorias. E aí ele analisa essa forma especializada do capital que se desenvolve dentro das ramificações espontâneas da divisão do trabalho, da reprodução do capital, que é o capital que comercia com dinheiro, é o capital que realiza operações técnicas com dinheiro, ficando com uma parte da mais-valia em função disso. Então, é aquele capitalista que faz, por exemplo, câmbio de moeda. Troca a moeda francesa por moeda inglesa, por exemplo. É aquele capitalista que transporta moeda. É o capitalista especializado em cobrar dívida. Nós vimos recentemente aqui no Brasil um grupo de cobradores de dívida que veio do estado de São Paulo para cobrar o pagamento do dinheiro de uma compra de terras em Santa Catarina e todos foram assassinados. Recentemente acharam enterrada a caminhonete deles, mas os corpos até hoje ninguém encontrou. A caminhonete estava picada de bala, né? Então, claro, no dia a dia do capital, nós vamos observando o desenvolvimento de todas essas vicissitudes, né? Por exemplo, eu assisti recentemente um programa, me interessou por isso, porque eu estava lendo exatamente esse capítulo. Aí aparece lá um capital, uma série que fica exaltando empresários americanos, os pioneiros do empresariado americano. E o capítulo que estava sendo exibido era exatamente sobre os primórdios da produção da cerveja nos Estados Unidos. Então, é uma tecnologia que vem da Alemanha, mas que sofre modificações nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, a matéria frisava muito a dificuldade que o produtor de cerveja tinha de entregar cerveja em mercados mais distantes. Até que um empresário desenvolve técnicas de refrigeração. Então, ele punha num trem a cerveja cheia de caixas de gelo em volta, e esse trem tinha que parar numa estação lá na frente, aí as caixas de gelo iam ser substituídas, depois numa outra estação lá na frente, até chegar no destino final, que ficava já no oeste, já naquela área de ocupação nova dos Estados Unidos. A gente vê com os nossos feirantes aqui, a maioria não é capitalista, a maioria é pequeno produtor familiar. Mas certamente tem algum pequeno patrão, pequeno capitalista, que emprega trabalhadores assalariados. E eles trazem a mercadoria para a feira, abrem lá a barraca, e se for uma coisa muito perecível, existe aquela venda de fim de feira. Então, no fim da feira, tudo fica super mais barato. E muita gente deixa para comprar no fim da feira, porque está mais barato. Porque o produtor sabe que se ele levar de volta, ele vai perder. Então, é preferível ele vender pela metade do preço, por um terço do preço, do que perder a mercadoria. Isso que o senhor Professor, comentou... sobre isso. Pode falar, Davi. Isso que o senhor comentou reflete muito naquela questão dos grandes produtores, grandes mesmo, é tipo o cara que tem muita terra, que prefere, ao invés de fazer a venda, destruir a própria plantação, destruir os próprios itens que ele está utilizando, queimar,
E eles Claro. gravam, né? O que é mais engraçado. O cara gravando queimando milho e falando que pelo preço que tá no mercado não vale a pena vender, vale mais a pena ele destruir porque não importa. E é muito triste isso, né? Porque é É, muita coisa, né? o Marx, ele não analisa especificamente isso nesse capítulo, porque se trata aí de um processo produtivo que ultrapassou as necessidades da sociedade, ou seja, o mercado solvente, o conjunto de pessoas que precisam daquela mercadoria e tem dinheiro para comprar, é menor do que aquilo que foi produzido. Então, uma parte da mercadoria não vai ser vendida. A primeira reação é baixar o preço, mas mesmo baixando o preço, uma parte da mercadoria não vai ser vendida. E quando ocorre essa situação em que o custo da colheita, somado com os custos anteriores da produção, corroem totalmente a taxa de lucro, ou melhor, eliminam a mais-valia, o produtor destrói. Eu já vi muitas reportagens aqui no Rio Grande do Sul de produtores destruindo tomate, destruindo cebola. Ele não dá, não, ele destrói, jogando leite fora. Mas tudo isso faz parte desse processo. Professor, o que eu ia falar antes, quando o senhor estava falando sobre a questão da cerveja, é que eu achei muito interessante o ponto de vista que ele traz que do desenvolvimento ao redor das ferrovias, eu acho que ele usa. Ele fala Sim. que aquela ferrovia que antes era a principal, com o desenvolvimento da própria ferrovia, vai ter um ponto de intersecção entre várias linhas e ali vai ser o novo centro. Eu achei muito interessante porque, não sei se o senhor já assistiu, é uma série assim um pouco bem, né, tipo, fictícia em muitos momentos, assim, muito épica, mas é bem interessante para analisar o contexto, que se chama Peaky Blinders, que fala ali da o pós Primeira Guerra na cidade de Birmingham, alguma coisa assim, na Inglaterra. E aí, esses Peaky Blinders, eles realmente existiram, eles eram uma ganguezinha de família, assim, de ciganos, que isso também é importante para a história, porque eles não eram considerados ingleses, eles eram considerados ciganos. E aí, essa cidade era no porto, né? Então, lá o que mais tinha e dava dinheiro eram bares e cervejarias, que é justamente por conta desse desenvolvimento no ponto em que chega a mercadoria, né? Então, até o fato do porto ser ali é muito importante para o desenrolar da série, porque entra uma parte ali da Guerra do Ópio também. Então, é bem interessante porque ele pega, como aqueles anos 20, 30 ali na Europa foi bem movimentado, pega assim essa parte eu lembrei porque lá era só cervejaria. É tipo, parece que a cidade só dá dinheiro por contrabando e cervejaria, sabe? É, é, a gente não precisa ir longe, Eduarda. É só pegar a história de Santa Maria. Enquanto ela foi um entroncamento, parece que o auge da cidade foi aquele período em que Santa Maria foi um entroncamento ferroviário. Com a supressão das ferrovias ou a secundarização das ferrovias, a importância relativa da cidade na estrutura econômica do Estado diminuiu. Você vê que nós temos até hoje um eco desse período, né? Uma exaltação desse período. É a Gare, vamos fazer um museu na Gare, e ainda tem aí um time de futebol dos ferroviários, que é o Rio Grande, o Rio Grandense, e aí tem um monumento ao ferroviário e etc. A gente vê que aquela área próxima da estação ferroviária era uma área rica, uma área de construções, de mansões e tal, né? Então, é claro que a economia de Santa Maria se recuperou um pouquinho com o desenvolvimento da economia do contra-cheque, bases militares e Universidade Federal. Agora ela tem, claro, um certo desenvolvimento industrial
mas ela continua, em certo sentido, à margem dos grandes centros econômicos do Rio Grande do Sul. Quando a gente pensa, por exemplo, na Serra Gaúcha, em Caxias, por exemplo, ou na região da Grande Porto Alegre, né? A gente vê que Santa Maria realmente, ao perder essa condição de entroncamento ferroviário, perdeu importância relativa no âmbito Até, econômico. até a região ali de Pelotas e Rio Grande, para mim, Santa Maria e Nata, eu achava que era igual aqui, mas eu fui para lá e descobri que, na verdade, é muito mais movimentado, tem muito mais gente, tem muito mais loja, muita coisa, assim, de relevância no sentido de acesso, sabe? Lá parece que é muito mais fácil conseguir, principalmente mercadorias, né? E também porque em Pelotas e em Rio Grande vai muita gente. Se aqui vem militar, lá vai muita gente relacionada ao comércio Claro. marítimo, né? E Não, a são gente, pessoas que ganham muito bem, então acaba que a cidade também tem que ir se adaptando, ver que tem público, né? exatamente. Você vê que são cidades que estão se expandindo, né, em função, principalmente do transporte, né, do porto, tudo conflui para Rio Grande, boa parte da produção do Rio Grande do Sul e etc. Boa parte do que nós consumimos entra por ali, então ali passa a ser realmente um polo movimentado. Mas eu acho muito interessante porque o Marx ele tem esse aguçado espírito analítico, então ele vai descascando todos os elementos que podem interferir, né? Por exemplo, ele fala a própria estrutura de determinados ramos produtivos. Na agricultura, em que tem a colheita uma vez por ano, ou a tosquia de ovelhas uma vez por ano, os empresários vão ter que saber como comprar e quando comprar. Existe a especulação com estoques de mercadorias que podem se conservar com longo tempo, que o Marx fala, olha, quanto mais a mercadoria fica no processo de circulação, mais ela está sujeita a alterações de preço, tanto para mais quanto para menos. E mais ainda, a alterações de valor com o aumento ou diminuição da produtividade do trabalho. Então, o que parece um capítulo despretensioso, e realmente ele é curto, né, porque o Engels montou com os rascunhos disponíveis, talvez numa edição do livro 2 que fosse preparada pelo próprio Marx para a publicação, tivesse mais detalhes, né? Mas fica claro que esses elementos, alguns que nós podemos modificar, outros não. Então ele fala, olha, estão aumentando aí a produtividade do transporte, os transportes são cada vez mais rápidos. Isso interessa para todo o capital. Não só porque diminui o tempo de circulação, mas porque abre novos mercados, né? O que diminui o tempo de circulação. Hoje em dia a Amazon entrega em um dia, né, professor? Dependendo do que o senhor compra. Exatamente, não. Eu comprei esse tijolão aí da Ubu e eu comprei na segunda, na terça estava aqui. Eu fiquei surpreso, né? Mas eu não sei se eu estava comentando com vocês ou com outro pessoal que foi publicado no Diário, publicada uma matéria sobre as vendas de internet aqui em Santa Maria. Eles não conseguiram dados das empresas, as empresas não fornecem esses dados. Mas eles conseguiram dados dos entregadores, que são muitos. E hoje muita gente vive de entrega. A estimativa dos entregadores
é de que eles entreguem de 30 a 50 mil encomendas por dia, o que é muita coisa. Eu achei meio exagerado o número, mas é o número que está lá, né? É o número que foi dado. Mas vamos supor que fossem 10 mil. Já seria um número exponencialmente elevado. Esses tempos eu estava até vendo, professor, quando tu se inscreve nesse tipo de aplicativo dessas Expresso, já de log, as outras que tem, que tu faz entrega por si, principalmente Mercado Livre, que é um que aceita bastante pessoas de fora entregando, normalmente a pessoa, ela recebe uma quantidade, uma oferta no aplicativo, faça tantas entregas. Aí eu fui ver a média de 400, professor. Poxa, É uma rota de 400 itens que tu faz, e aí tu vê o tempo que tu vai demorar. claro, a gente recebe, quando a gente compra, eu fico monitorando o caminho, né? Aí tem lá um momento que saiu para entrega. Eu vejo de manhã, às vezes chega às 5 da tarde. Claro, os caras têm um monte de coisa para entregar. Eles devem fazer um mapa da cidade, que é o mais econômico para eles, que permite gastar o menos combustível possível. E aí, quando chega aqui, já é 5 da tarde, né? Aliás, em geral, Professor, aqui a entrega é 1 da tarde, 1:30 da tarde, ou 5 da tarde. lá em Camobi, pelo menos, tanto agora quanto. Ué, eu travei? Você deu uma travadinha. Tá, voltou agora, né? Tá legal. Eu moro ali em Camobi, é religiosamente entre 9 e 10 e meia da manhã, mas é religiosamente todas as entregas, principalmente do Correios. Do Correios, na minha casa antiga, era certeiro, das 10 às 10 e meia chegava. E agora que tá tendo esses entregadores, pessoa física, digamos assim, né? Entregadores que não são dos Correios, aí agora tem modificado os horários, porque daí eu acho que, enfim, que depende, né? E aí às vezes chega 8 e meia da manhã, às vezes chega meio-dia e tal. Mas eu sei que se o Correios tiver com a minha encomenda, vai chegar das 9 até as 10 e meia. Sempre. E aí, lá na minha casa antiga, era sempre os dois mesmos entregadores. Então, acabava que já se conhecia, né? E aí, eles também conheciam meus vizinhos. Então, se eu não estava em casa, eles deixavam com o vizinho. Jogavam para grade pro lado de dentro, botavam na caixinha do correio por aí. Então, acaba que facilita bastante, né? Porque pelo menos eu trabalho de casa, então eu não tenho esse problema. Mas para quem trabalha das 8 às 6 da tarde, fica difícil, né? Pegar a encomenda, assim, se mora em casa e não tem portaria. Sem contar que agora tem os postos fixos de entrega, né? Então, por exemplo, tem um posto de entrega do Mercado Livre que é do lado da minha casa. Do lado mesmo, é a casa ao lado. Não é comum eu ficar comprando coisas pela internet, mas recentemente eu comprei uma luva para minha esposa, que ela tinha um problema de artrose na mão e tal. Aí eu pedi para entregar aqui do lado. Aí eu recebi a mensagem, só desci lá e falei, tem uma encomenda aí. E outra. Pior que. Fala. Não, só ia comentar que ali nos Correios, né, que tem a sede dos Correios perto da. Ali na Venâncio, já aconteceu várias vezes de eu ter que buscar porque eles não conseguiram realizar a entrega, enfim. No caso, há algum tempo, eu acho até que o sistema de entrega era mais amigável, porque, principalmente os Correios, né? Porque se ele chegasse na tua casa e não tinha ninguém, eles deixavam um recado. Está disponível lá. A gente ia lá, pegava. E agora os caras não falam nada. Eles só falam, ó, nós vamos fazer 3 tentativas. Então, eles não dizem, você só fica sabendo que eles passaram depois que eles passaram e não tem aviso nenhum. Então, enfim. Mas, de qualquer forma, isso já se institucionalizou e acabou se transformando
num elemento crucial da distribuição de produtos hoje, né? Da distribuição de mercadorias hoje, que tem suas irracionalidades também, né? Por exemplo, a matéria do Diário falava de empresas comerciais de Santa Maria que vendem pela internet. Acho que pelo Mercado Livre. Mercado Livre tem um centro de distribuição para todo o estado em Gravataí. Então, vem de todo lugar para Gravataí, de Gravataí vai para todo o estado. Aí a mercadoria vendida em Santa Maria para Santa Maria vai para Gravataí, depois volta. Porque tem que ir lá para o centro distribuidor e voltar. Então, é uma irracionalidade que encarece o processo, né? Em determinado momento, eles vão, claro, acabar corrigindo isso. Sem contar que a gente sempre suspeita que o comerciante local cobra bem mais caro do que a internet, né? Então, a primeira tendência é querer comprar na internet. E, em geral, essa suspeita se confirma. Professor, isso literalmente aconteceu ontem de noite, que a minha irmã comprou um desodorante que era assim, de creme, sabe? E aí eu tinha visto na farmácia por R$ 33. Aí eu pensei, mas nunca que eu vou gastar R$ 33 num desodorante. Tipo, pelo amor de Deus, né? Aí eu fui perguntar pra ela, falei, né, onde que tu comprou, por quanto tu pagou? Ela, pois é, não sei, acho que eu paguei uns 27. Aí eu fui ver na Amazon, R$ 23 pra chegar amanhã. Tá vendo? Entendeu? Aí eu comprei, óbvio. Não, é como esse o capital aí da Ubu, tá lá em geral está 459, é sempre 9,90, né? Porque aí você acha que está baixo, né? Não é 460. Então você pensa que é 450, né? E realmente eu estava lendo uma pesquisa que dizia que quando o comerciante põe 59,90, 59, etc., ele tem um aumento de 15% em média nas vendas, né? E você engana o consumidor, né? Isso é uma forma de iludir, ludibriar o consumidor, né? E aí eu vi lá na Amazon, estava 310 reais, se não me engano. 300 e pouco. Estava bem mais baixo, mais de 100 reais a menos, né? Tá interessante porque eu tenho tanto a leitura da nossa programação quanto a minha leitura autônoma, né? Eu estou numa relida no livro 3 agora, e todo o erro que eu estou encontrando, que eu vejo que ficou na edição da UBU, eu estou mandando para eles, né? Eles falaram, nós estamos guardando aqui, na reimpressão a gente incorpora. Mas aí eu indico, olha, página e linha. Onde está escrito isso, deve-se ler isso. Que às vezes são pequenas coisas que comprometem muito a leitura. Por exemplo, tinha só um errinho que eu encontrei nesse capítulo aqui de circulação, tempo de circulação. Mas é um errinho assim, no lugar de com o capital, está como capital. Então você muda o sentido. Quer ver? Agora, eles corrigiram muita coisa, viu? Ficou um resíduo. Eles realmente eliminaram 95% do lixo que tinha, o lixo tipográfico, né? Que tinha a edição da Abril. Sem contar que eliminaram também o viés machista dos tradutores. Porque o trabalho, que é a tradução correta, porque em alemão está força humana de trabalho, os tradutores punham
a força de trabalho do homem. Então, claro, dá um viés patriarcalizante. Eles modificaram tudo isso aí. Então, corrigiram até politicamente, né? Aqui, por exemplo, na página 191, está assim. Além disso, viu-se, capítulo que tange a compra das mercadorias, o tempo de compra, o maior ou menor distanciamento das principais fontes de suprimento da matéria-prima, torna necessário adquirir por períodos mais longos matérias-primas e mantê-las em condições de uso, em forma de estoque produtivo, capital latente ou potencialmente produtivo. Como ele, portanto, só que não é como ele está se referindo ao capital. O professor travou? Perdemos o campeão. O professor falou dos provedores de internet e pegaram ele. Pegaram. O hacker pegou ele no pulo. Vou ficar de olho pra ver se ele não vai mandar mensagem, porque tá desativado o meu Telegram, né? Vou abrir aqui. Agora ele caiu. Cai aqui, pessoal. O interessante é que a minha ida caiu antes que a volta, não sei por quê. E aí eu só tomei conhecimento que eu ouvi vocês comentando, perdemos qualquer coisa assim, a conexão. Eu falei, putz, caí. Eles melhoraram bastante a edição, que eu acho uma tradução boa, mas ficaram esses. Agora, no livro 1, a quantidade é maior. Eu acho, inclusive, que os erros que ficaram são mais comprometedores, com modificações de partes muito importantes, né? Por exemplo, há uma omissão no trecho em que o Marx está falando do trabalho concreto e do trabalho abstrato, e no mesmo trecho ele fala, esse é o elemento mais importante da economia política. Ele fala, esse é o ponto de emergência da compreensibilidade de toda a economia política. E ficou faltando o essencial nessa frase. E, claro, aí é um comprometimento sério, né? Mas está sendo divertido, porque aí eu já tinha marcado muitos erros, né? Eu tinha umas erratas antigas, uma parte eu perdi. E aí alguma coisa eu vejo que a Abril já corrigiu, boa parte que a Albu já corrigiu, mas ficaram algumas coisas que continuam lá. Às vezes tem erro de fórmula, né?
que continua aqui na edição da UBU. Que bom que eles me escutam, né, professor, no sentido de te dar um retorno, assim. Eu mando os e-mails, eles dão retorno, recebido e incorporado. Eles estão percebendo ali. Claro, como é um jogo aberto, né, Eduardo? Então, eles podem auditar tudo. Eles têm contato com o próprio tradutor, um dos tradutores do texto. Eles podem conversar com ele. Falar, isso aqui faz sentido ou não? Deve ser corrigido ou não e tal, né? É só confrontar com o original que dá para ver que tem um erro ali, né? Mas, por exemplo, teve um erro que não era da Abril, mas era da UBU. Claramente é um erro tipográfico, uma distração tipográfica. No título de capítulo do livro 3, no título, hein? No lugar de taxa de lucro, está troca de lucro, que não tem sentido nenhum. E aí, claro, aquele erro ecoa, né? Porque é o título, então em todos os pés de página tem o título, em todos os índices tem aquele erro. Ele se multiplica, né? Agora, não é de admirar isso, porque toda obra assim grande, de grandes proporções, sempre tem erro. Não dá para fazer uma obra de grandes proporções, montar tipograficamente uma obra, sem que algum erro ocorra. Um ou outro errinho sempre vai ocorrer. A questão é que, antigamente, as editoras não tinham vergonha de imprimir a errata junto com o texto. Agora, parece que fica comercialmente negativo pôr uma errata do texto junto com o texto. Mas a gente vê aí edições do Hobbes, do Capital mesmo, né? Edições alemãs, sempre tem uma errata. A segunda edição tem uns 150 erros lá. Mas aí já era uma revisão feita após a impressão. Está impresso, eles não podem queimar aquilo, tem que vender aquilo. Aí põe uma errata. Né, professor? Eles não fazem a revisão, depois tem que o senhor ficar mandando e-mail para eles. Pois é. Vamos ver se eles incorporam. Tem que dar o devido crédito, né, professor? É o mínimo que eles podem Não, fazer. mas eu estou fazendo isso também porque a UBU tem uma linha editorial que eu acho muito progressista, muito questionadora. Porque uma editora, ela não é só uma empresa. Claro, o objetivo deles, como toda empresa, é lucro. Mas uma editora, ela tem uma orientação ideológica, uma orientação política. Ela acaba sendo, além de empresa, uma instituição política da sociedade. E a UBU tem essa abordagem progressista, né? Você vê a lista de títulos que eles produzem. No Anas Archive e põe lá UBU Editora, para você ver a lista de títulos que eles não elas, né? São só mulheres que dirigem a editora. Professor, uma dúvida. Eles fizeram a impressão do livro do Capital, né? Mas como faz para fazer a impressão disso? Tipo, eles têm que conseguir os direitos da obra? Eu não sei como é que foi isso não, Davi, porque isso era da Abril, a Abril faliu, né? Eu não sei com quem que ficaram esses direitos, mas certamente, se há direitos de propriedade vigentes, eles devem ter negociado com os proprietários desses direitos. Né? Nossa, professora, eu dei
uma olhada no site deles e tem muito título legal nos livros que parecem ser bons também, sabe? A capa, digamos assim, o design da capa da vida, depois você dá uma olhada. Bem legal o site, bem intuitivo, sabe? Não, a lista editorial deles eu acho muito boa. Tem muita coisa feminista, né? Muita coisa antirracista. Porque, claro, se fosse uma empresa tipo Abril, eu não ia estar gastando meu tempo para mandar e-mail com os erros. Né? Deixa ela se criar. Não, professor, qualquer coisa a gente abre uma editora e aí a gente pega o direito do Marx e a gente lança o próprio. Claro. Não, E mas daí, eu vou mandar um erro para eles, vou ver se eles vão corrigir. Que é um erro Escrito, tem que que está botar em. na capa. Corrigido por Paulo de Pois Tarso Andrade é o cara. não, mas eu não estou mandando como meu nome, eu estou mandando como Grupo de Estudos Capital UFSM. E tem um erro no capítulo da acumulação primitiva que está em todas as edições alemãs do Capital. Eu vou consultar a edição francesa para ver se está lá. Mas é um mínimo dos indígenas americanos pelos colonizadores, aqueles peregrinos que o Marx dizia que entravam lá de Bíblia debaixo do braço. Aí eles estabeleceram um preço por escalpo de homem, mulher, criança. Aí, quando a dominação inglesa foi se estruturando mais sobre aquela área, a relação se inverteu. Os ingleses começaram a pagar os índios para matar os colonos resistentes. Então, a palavra que aparece no texto que o Marx cita, que é um texto em inglês, é blood money. Literalmente é o dinheiro de sangue. No direito germânico, diz aí a nota do Tomás Kuczynski. Aliás, não, o Tomás Kuczynski não fala isso. Eu é que fui procurar. Eu vi esse blood money era a indenização que uma família, uma pessoa pagava a outra família por ter matado uma pessoa da família. Então, você matava uma pessoa da família e indenizava a família. Que a pessoa não ia ser presa por ter matado ou coisa assim, né? Era o blood money. Em alemão, é Blutgeld. Só que puseram na primeira edição do Capital Bluthund. Bluthund é uma raça de cachorro. É o sabujo. E aí ficou Bluthund na primeira edição, na segunda edição, na terceira edição, na quarta edição, e todo mundo traduz Bluthund, ficou Bluthund. E aí aparece essa palavra na frase, sabujo, que não tem o menor sentido na frase, e ninguém questionou. Eu falei, pô, isso aqui não tem sentido. Aí eu fui pegar o livro, do qual o Marx tirou aquilo lá, e não é sabujo, é essa indenização, chamada o dinheiro de sangue, né? É o blood money, em alemão, Blutgeld. Então, o Marx não viu, o Engels não viu, ninguém viu. Os tradutores não viram, os soviéticos não viram, o Ryazanov não viu. Ficou lá.
Mas tem um ditado que dizem que é do Lincoln, que circulava lá em Roraima, que diz o seguinte: você pode enganar uma pessoa todo o tempo. Você pode enganar algumas pessoas todo o tempo. Mas você não pode enganar todas as pessoas todo o tempo. Tem uma hora que alguém vai perceber que o rei está nu. Então tá, pessoal. Acho que nós podemos ficar por aqui hoje. Eu tenho um debate logo a seguir do livro 1. Tá, perfeito, professor. Obrigado. E voltamos a discutir na próxima sexta-feira. Até Tchau, sexta-feira, professor. professor. Boa Bom final de semana. semana. Bom final Para de vocês semana. também. Bom descanso.